Amigos e amigas, a todos aqueles que acompanham a nossa série de programa Narrações Evangélicas. É com muita alegria que a gente está aqui, mais uma vez, reunidos para falar um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo, trazendo mensagens dos espíritos Amélia Rodrigues e Humberto de Campos. São as mensagens que compõem essa série, que nos fornecem informações a mais do que nós encontramos nos relatos bíblicos. Então, hoje a gente vai se debruçar sobre a mensagem do Espírito Amélia Rodrigues, que está lá no livro Primícias do Reino, no capítulo 2, onde ela vai falar de João Batista, na mensagem que se chama O Precursor. Então, a gente vai ver como a Amélia traz a visão dela, muito poética, muito sensível, sobre essa grande figura que marcou o início da missão do Cristo, anunciando a vinda do Messias e convertendo já muitos corações, fazendo com que as pessoas se voltassem mais para o seu interior, fazendo o que ele chamava de metanoia, que era a mudança de mentalidade, para pavimentar o caminho para a chegada do Cristo. E nós vamos ler, de início, um trecho aqui do Evangelho de Lucas, que é o evangelho que nos orienta nessa série, onde Lucas justamente registra, historicamente, o aparecimento de João Batista. Lucas, que era um médico grego, tinha muita instrução, era um homem de muito conhecimento, e ele formata o seu evangelho de modo histórico e gosta de colocar as informações sobre personagens e datas, inclusive, para a gente poder se situar em relação aos acontecimentos que se deram na época de Jesus. Então, lá no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, a gente vai ver essas informações e como ele apresenta João Batista. Escreveu assim Lucas: no ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos governava a Judéia, Herodes era tetrarca da Galileia, e Filipe, seu irmão, tetrarca da região da Itureia e da Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Durante o sumo sacerdócio de Anás e Caifás, veio a palavra de Deus sobre João, filho de Zacarias, no deserto. E toda a circunvizinhança do Jordão veio até ele, enquanto anunciava o mergulho do arrependimento para perdão dos pecados. Como está escrito no livro do profeta Isaías, que diz: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. Todo vale será elevado, todo monte e colina rebaixados, as vias tortuosas se tornarão retas, as acidentadas se tornarão caminhos planos, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, esse registro de Lucas, citando aqui, no 15º ano do Império de César, citando que Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, fala de Herodes, que era o tetrarca da Galileia. Então, a gente entende mais ou menos em que época João apareceu. E é muito importante ele citar aqui, geograficamente, a região que João atuava, nas circunvizinhanças do Rio Jordão, que era o principal rio para o povo israelita, e ele fazia o que nós chamamos de batismo, e que na tradução do nosso companheiro Haroldo ele coloca mergulho, que é a tradução mais literal para a palavra batismo, é mergulhar, e provocava nas pessoas uma mudança de mentalidade, um arrependimento, em relação à vida que eles tinham levado até então. Então, era um símbolo, mergulhar o corpo da pessoa que se reconhecia, afastada do caminho divino, afastada das leis de Deus, e a água como um símbolo, um elemento de purificação. Então, esse era o trabalho de João, chamar as pessoas para a mudança de mentalidade, para esse arrependimento, cumprindo a profecia de Isaías. Isaías, que foi um dos maiores profetas do povo hebreu, e que diz, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, que voz é essa que clamava no deserto? A voz de João Batista. E a gente sabe, seguindo a leitura aqui do próprio Evangelho de Lucas, que João tinha um aspecto assim muito vigoroso na sua pregação. Ele magnetizava as pessoas, apontava os erros dos reis, incomodava as autoridades, como a gente vai ver também no texto de Amélia. E ele era um homem muito autêntico, muito austero, e não ficava, como a gente diz, em cima do muro. Ele era muito contundente nas suas palavras e realmente foi o escolhido para preparar o caminho da vinda
do grande Messias, Jesus. Mas aí, fazendo essa breve introdução aqui do Evangelho de Lucas, a gente agora vai para o texto principal, que é o texto de Amélia Rodrigues, né, Nay? Nay que vai trazer para a gente alguns pontos assim que chamaram mais a atenção dela no texto de Amélia, para a gente poder aqui compreender melhor essa figura tão enigmática que é João o Batista. Olá a todos. Esse texto de Amélia é um texto muito bonito, como sempre, né? A Amélia realmente leva a gente para o ambiente. É um texto muito com um contexto histórico, tanto de local como de pessoas também, né? Que envolvem João Batista e toda a história dele. Mas o que me chamou mais a atenção, João, que eu achei mais bonito, é que em vários momentos ela traz para a gente esse reconhecimento de João Batista como um precursor do Messias, de Jesus. Né? Então, tem trechos que ela mostra a fé dele, a confiança dele em Deus, como foi esse percurso dele mesmo, para ele se identificar. E a humildade dele em perceber, né, que ele era o precursor do mestre. Então, logo no início, tem um trecho que ela fala que é bem bonito, assim, que ele pensa, né, enquanto está lá preso, o homem não pode perceber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos diz, não sou o Cristo, mas fui enviado apenas como precursor. Então, em outros momentos, ela também mostra essa fé dele em Deus, porque nos momentos de meditação, na peregrinação dele com o deserto, de inquietações, ele buscava muito ele ouvia, né, os amigos espirituais, trazendo, como a Amélia traz aqui, os seres espirituais, trazendo essa confiança para ele, né? Então, ele foi construindo, ele foi crescendo, mas muito por conta dessa fé e dessa humildade dele, né, de perceber isso. Então, tem outro trechinho que ela fala que, com toda essa inquietação que o atormentava, e toda a necessidade, ele sentia que os céus estavam conduzindo para o destino, o de preparar caminho para outros pés, para o Messias libertador. Então, é muito bonito a gente ver, tem vários momentos que realmente ela traz essa confirmação de João Batista como precursor, né? Então, tem também outros momentos do texto bonito que ela narra a trajetória dele, desde como foi o anúncio do nascimento dele, como ele no deserto ele vestido como Elias, os batismos que ele realizava. Mas um outro trecho também que é bem interessante é esse encontro com Jesus, né? Por a gente sabe que eles não se conheciam, né? Então, assim, ele tinha muita curiosidade em saber quem era, mas assim que ele viu Jesus de relance, ela disse, se não me engano, acho que a palavra de relance, ele reconhece naquele momento. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus. E aí, aquele momento que a gente já conhece, que ele chega para Jesus e fala, eu é que devia ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus responde, deixa por agora, convém cumprirmos tudo que é justo. E aí, Amélia diz que houve uma tranquila confiança e que empolgara-lhe o espírito desde então. Pois se averberá com mais ardor contra a degeneração moral onde esta se encontrasse. Eu fiquei pensando muito assim nessa confiança após esse encontro com Jesus, após esse reconhecimento de Jesus como Messias, como ele se sentiu confiante, seguro e empolgado com ardor, né, para seguir ainda mais o caminho, o trajeto dele, né? E aí que a gente possa usar também desse ardor, dessa confiança, dessa fé de João Batista ao seguir o Evangelho, ao seguir o Mestre, né? Que a gente tem essa confiança, essa fé no caminho que a gente está traçando, que a gente vem traçando, e que a gente tem esse reconhecimento de Jesus, nosso verdadeiro guia e nosso verdadeiro Mestre. Mais alguma coisa? Não, exatamente. Assim, é bonito como a Amélia narra, né, que desde jovem ele já tinha, né, essa inclinação para a vida espiritual. Né? Ela fala que ele, quando escutava as leituras das Escrituras, ele já se sentia ali atraído para aquilo que era espiritual, buscava o recolhimento. Né? Então, assim, era um espírito já, a gente sabe, missionário. Amélia Rodrigues confirma no texto que ele era, de fato, a reencarnação de Elias, né, que foi um grande profeta do povo hebreu. Então, é como diz Jesus em certo momento, né,
dos nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Então, assim, ele estava numa categoria espiritual já de muita grandeza, e a gente sabe que o Espírito se revela desde a infância, né? Então, a sua mãe, a Isabel, seu pai, Zacarias, né, percebiam nele já, esse filho é diferente. A gente vai encontrar em outra narração lá do Boa Nova, né, quando Maria, mãe de Jesus, se encontra com Isabel e ficam conversando sobre os filhos, e cada uma dizendo como seu filho era mais introspectivo e parecia não querer se comportar como as outras crianças. Então, ele, de fato, já se revelava, né, inclinado para os assuntos espirituais desde muito jovem, e a Amélia resgata tudo isso aqui, né? E é interessante, eu destacaria assim no texto, que ela começa falando da prisão dele, né? Ela já começa no final, assim, ela não inicia numa ordem cronológica comum, assim. E então Isabel e Zacarias, né, tiveram a visita de um ser espiritual que disse que eles iriam ter um filho, porque Isabel já tinha idade avançada, mas ela começa falando da prisão que ele estava. Então, já é o final da vida dele, né? Ele estava lá preso. Então, a Amélia faz uma inversão assim de sequência e o coloca naquela fase final da missão, ele detido numa fortaleza, e ela até situa o local, né? Fala que era um local de passagem dos romanos, eles faziam festejos lá também, e é durante um desses festejos que tem o episódio que é conhecido por todo mundo, da dança, né, de uma jovem, e que Herodes fica, né, boquiaberto e perde assim a noção do juízo assim mais de bom senso e diz a ela: o que você quiser eu lhe dou. E ela, influenciada pela mãe, perde a cabeça de João, porque João incomodava muito esses personagens assim políticos, né, porque denunciava tudo aquilo que eles faziam de errado. Não eram reis nem rainhas assim condizentes com o que se esperava dessa posição como líder de um povo. Então, tinha uma vida devassa, não dava o exemplo. E João denunciava tudo isso, né? E até o final ele manteve a sua coerência e, de fato, né, foi decapitado porque incomodou, né? Assim como todos os grandes seres que aparecem na humanidade, quando incomodam os poderosos, esses poderosos encontram uma forma de silenciar a voz. Mas quem se lembra de forma tão marcante dos algozes? A gente se lembra das vítimas, né? Dos grandes mártires. Então, João é um desses grandes mártires, e a Amélia narra isso de forma muito poética na sua narrativa, como dissemos, iniciando pela prisão, né? E E aí, ela ó, mostra como essa prisão foi para ele aquela fase final de introspecção já para se entregar a Deus, né? e aí ela fala uma frase que é muito bonita isso, porque ela traz todo esse sofrimento e diz: quantas humilhações que todavia não o feriram, né? Então, mostrando a humildade, e se a gente pensar, né, esse espírito sabia desse compromisso que ele vinha aqui na Terra e se manteve humilde nesse caminho que ele viera traçar, né? Tanto que o último trecho a última frase desse capítulo: cumpriram-se as escrituras. Depois que ele morre, o silêncio que o precursor fizera ensejava a audição do Messias por toda a terra numa nova era. Então, ele sabia que era né, esse silêncio, essa forma poética que ela traz, né, essa morte dele, ele sabia que era o começo de uma nova era, que era uma nova oportunidade para todos nós, para aquele povo e para todos nós, né? É muito bonito isso. Você vê que ele se mantinha na fé, na confiança, na humildade, diante do caminho que ele viera traçar. É muito bonito isso que você cita no final, porque assim, ele teve uma fase de preparação que a voz dele assim retumbou como nenhuma outra, né? Era escutada em todos os cantos. Muita gente ia atrás dele, nem que fosse por curiosidade. Mas na hora que ele reconhece de fato, Ficou mudo, João. na hora que ele reconhece de fato o Messias, a figura do Messias, ele cala a sua própria voz. Então, aquela voz retumbante dele, ela é calada por ele mesmo para dar lugar a uma nova voz que surge, como ele vai dizer, que ele não é digno nem de, né, desatar o nó da sandália. Então, como você fala da humildade. E aí é que está a grande questão.
Um espírito superior, um espírito que tem uma hierarquia espiritual já de nobreza, ele é humilde. Então, ele não faz concorrência com outros espíritos nobres. Então, João sabia que a hora dele, em termos de missão, tinha chegado ao fim. E aí ele encaminha também alguns discípulos dele para seguirem o Cristo. Né? E é muito bonito essa passada de bastão assim que ele faz, ou de cajado, né, melhor dizendo, que ele faz assim para Jesus, e muitos dos primeiros discípulos de Jesus eram, de fato, discípulos de João. E a gente vê a beleza do planejamento, né, da espiritualidade concatenando, assim, cada um no seu momento, e a gente vê isso como um grande exemplo a nós, assim, olha, eu cumpri uma missão, é hora de passar para outra pessoa, e não ter essa guerra de vaidade, esse ego de não querer deixar o posto, achar que aquilo tem um poder, né, e a gente aprende muito isso com João. Então, ficamos muito felizes com mais essa reflexão que a gente tira aqui do texto da Amélia Rodrigues, e nos encontramos em próximas oportunidades para conhecer ainda mais as narrações de Amélia Rodrigues, de Humberto de Campos, e aprofundar o nosso conhecimento sobre as Escrituras, sobre o Evangelho. Até mais e que Deus abençoe a todos.